mais um encontro da nossa Escola da Fé. Hoje, encontro 16, nós vamos da questão 280 até a 312. Então, vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos dar continuidade às questões sobre o sacramento da Eucaristia, né? Que é um pouquinho mais longo, então a gente está dando continuidade. Por que ele é mais longo? Devido ao seu grau de Sua importância, né, importância, dentro né? dos outros sacramentos. Né? Então, 280. Em que sentido a Eucaristia é o memorial do sacrifício de Cristo? A Eucaristia é memorial no sentido de que torna presente e atual o sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai na cruz, uma vez por todas, em favor da humanidade. O caráter sacrificial da Eucaristia se manifesta nas próprias palavras da instituição. Isto é o meu corpo que é dado por vós. E este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. O sacrifício da cruz e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Idênticos são a vítima e o oferente. Diferente é apenas o modo de oferecer, cruento na cruz e incruento na Eucaristia. Quando a gente fala que a Santa Missa ela é o sacrifício de Jesus, não quer dizer que toda vez que o padre celebra a Santa Missa está sendo realizado um novo sacrifício. O sacrifício de Cristo foi um só. Só aquele que aconteceu no tempo, há 2000 anos atrás, aquele sacrifício. Não é? A Eucaristia ela é um memorial, ou seja, ela não é uma repetição. Não é que o padre está repetindo aquilo que aconteceu lá, ele está atualizando. Né? É aquela fenda no tempo. Não é? Nós somos transportados misticamente para aquele lugar, ou, se ficar melhor entendido, aquela realidade é transportada para o nosso tempo, né? Para ali, para onde nós estamos, entende? É aquele sacrifício. Toda Santa Missa, todos aqueles que participam da Santa Missa participam de forma mística, de forma espiritual, daquele único sacrifício de Jesus Cristo. Consegue? Não é de fato a celebração do sacrifício, não é só um sinal, não é só um símbolo, porém não é uma realidade material, né? Ela foge, não é da matéria, da geografia, do tempo, tudo isso ela foge. E ela entra de forma espiritual e mística, mas é real, é verdadeira. Né? Porque a gente aqui tem uma dificuldade, às vezes, com a palavra memorial. A gente acha que fazer, como Jesus falou, né, fazer isso em memória de mim, quando fala memorial, a gente pensa que é uma Um simples símbolo, uma lembrança, uma uma recordação. lembrança. Por exemplo, assim, quando a gente celebra o aniversário de alguém, a gente está recordando o dia que ela nasceu, né, celebrando ali. A Eucaristia não é isso. Ela não é uma simples recordação do sacrifício de Cristo, como acontece, por exemplo, na ceia protestante, né, que eles fazem memória desse jeito, né, eles apenas simbolicamente se recordam ali do sacrifício de Cristo. A missa, o sacramento da Eucaristia, que é celebrado na missa, é realmente aquele mesmo sacrifício da cruz que é atualizado, que se torna presente de modo incruento. O que é cruento e incruento? Cruento é com derramamento de sangue. Foi o que aconteceu lá atrás, no sacrifício de Jesus, mesmo na história. E em cada missa, esse sacrifício se torna presente. É o mesmo sacrifício, só que de forma incruenta, sem derramamento de sangue. É de uma maneira diferente, mas é o mesmo sacrifício. Ok? É isso que quer dizer o memorial. Não é uma simples lembrança, um símbolo, uma recordação, uma festa. É justamente o mesmo sacrifício, ok?
É 281. De que modo a igreja participa do sacrifício eucarístico? Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo se torna também o sacrifício dos membros do seu corpo. A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho estão unidos ao de Cristo. Como sacrifício, a Eucaristia é também oferecida por todos os fiéis vivos e defuntos, em reparação dos pecados de todos os homens e para obter de Deus benefícios espirituais e temporais. Também a Igreja do Céu está unida na oferta de Cristo. Ou seja, né, a Eucaristia, a Santa Missa, ela é a celebração do sacrifício de Jesus em prol da salvação das almas. Né? Porém, a igreja ela não celebra isso de forma passiva. Né? Ela se envolve, ela participa ativamente dessa celebração, também oferecendo o seu próprio sacrifício, ou seja, o sacrifício dos seus próprios membros, não é? Unindo as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos traumas, as nossas angústias, une isso tudo ao sacrifício de Cristo pela salvação das almas. E também as coisas boas, né? O padre, ele é o sacerdote, ele é o ministro, né, sacerdotal, ele é um sacerdote de forma ministerial. Mas todos os batizados, não é, eles são também, eles têm esse... Sacerdócio comum. Pode-se falar mumos? Pode, né? Do sacerdócio comum. Eles têm esse, né, por causa do batismo, esse sacerdócio comum. O que significa esse sacerdócio comum? Exatamente isso. Eu posso, porque o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. Né? A expressão sacerdote ela é isso. Né? Então eu, enquanto leigo, enquanto casado, enquanto batizado, eu posso oferecer todos os meus sacrifícios, aqueles que eu vivo de forma involuntária, porque realmente a vida ela vem trazendo e eu não tenho como fugir dele, uma doença, não uma circunstância, coisa assim, quanto os meus sacrifícios voluntários, aquele que eu escolho, um jejum, uma penitência, né? Acordar 4 horas da manhã para fazer uma oração, enfim, todos esses sacrifícios, por causa do meu batismo, posso oferecer. E na Santa Missa é o lugar por excelência de se fazer isso, não é? Onde todos os cristãos, todos os católicos se reúnem para oferecer ali naquele momento do ofertório, né? Onde o padre ele eleva a patena, oferecendo a Deus ali, que ele faz aquelas orações, ele levanta o cálice. Ali nesse gesto ele coloca todas as intenções, todos os sacrifícios, todas as nossas dificuldades naquela patena e apresenta a Deus. E também não só as coisas ruins, né, de sacrifício nesse sentido, mas também o nosso louvor, o nosso trabalho, né, o ofertório na missa. Até mesmo os nossos méritos. Representa tudo isso, né? Toda a nossa vida, todos os nossos sacrifícios, seja de mortificações, seja de dificuldades oferecidas a Deus, e também o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso esforço, né, pela busca de Deus, o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente oferece a Deus, né? Seja coisas boas, como o louvor e o trabalho, sejam coisas ruins, né? Dificuldades, problemas, tudo a gente oferece a Deus, colocando ali naquela patena, colocando ali naquele cálice. E desse modo a gente participa, né, do sacrifício eucarístico. 282. Como Jesus está presente na Eucaristia? Jesus Cristo está presente na Eucaristia de modo único e incomparável. Está presente, com efeito, de modo verdadeiro, real, substancial, com seu corpo e o seu sangue, com a sua alma e a sua divindade. Nela está, portanto, presente de modo sacramental, ou seja, sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho, Cristo todo inteiro, Deus e homem. Por isso a igreja ela tem tanto zelo com a Eucaristia, né? Porque a Eucaristia é diferente dos outros sacramentos. Todos os sacramentos têm essa presença de Deus, esse agir de Deus, mas a Eucaristia é diferente, porque é uma presença real, né? No catecismo amarelinho ele vai explicar essa questão do real. Não real porque as outras são falsas, mas é real no sentido de
de estar acima, né? De realeza mesmo, concretamente ele Jesus está está em presente ali. corpo, sangue, alma e divindade. Essa expressão, né? Esses termos usados são sempre usados, né, em conjunto, corpo, sangue, alma e divindade, para dizer isso, que é o Cristo todo. Todo o Cristo está presente ali. Então, estar diante de uma hóstia consagrada, validamente consagrada na missa, é a mesma coisa que estar diante da pessoa de Jesus, com o olho, sabe? O ressuscitado. Né? Aquela experiência que os apóstolos tiveram de estar diante do ressuscitado, que Maria Madalena teve, não é? Nós temos essa mesma experiência quando nos colocamos diante da hóstia consagrada. Né? Então, ele é real nesse sentido. Não é? Existe realmente ali a presença do corpo, sangue, alma e divindade na sua substância, ou seja, muda a substância daquele pão. Antes era pão, depois das palavras da consagração passa a ser o corpo de Jesus. É a próxima pergunta aqui, ó, exatamente isso. 283. O que significa transubstanciação? Que vai explicar. Transubstanciação significa a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Essa conversão se realiza na oração eucarística, mediante a eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo. Todavia, as características sensíveis do pão e do vinho, ou seja, as espécies eucarísticas, permanecem inalteradas. Essa expressão ela foi desenvolvida ali, foi elaborada por São Tomás de Aquino, exatamente para tentar explicar. Quando ele fala de transubstanciação, está falando o quê? Que há uma mudança total da substância. Tá? Mas essa substância, entende, gente? É uma linguagem filosófica. Né? Ele não está falando aqui de uma linguagem química. Tá? Que a gente pode ter uma substância química, ou seja, né, ali o que compõe a farinha ali do pão, né, mas numa linguagem filosófica não é isso substância. Na verdade, isso seria o acidente. Né? O químico ali, a substância do químico, a composição material ali. É o vinho feito da uva, fermentado, é o trigo, né, misturado com água e assado. Tudo isso, na verdade, para uma linguagem filosófica, é o acidente. Como é que ele usa o termo ali? A aparência. Entende? Quando a gente fala de transubstanciação, então, é um termo filosófico que quer dizer que está mudando a substância. Mas que substância é essa? É a essência, é o ser. Aquilo que ele de fato é. Entende? Um pão é um pão. Entende? A farinha lá, o trigo é um fruto. O trigo é um fruto. Então eu posso mudar essa substância do trigo, né, a partir do momento que eu mudo a aparência dele, que eu mudo a forma, o acidente, que eu mudo, que eu faço essa mudança. Ou seja, eu pego aquele trigo, eu vou moer aquele trigo, ele vai virar uma farinha. Já modifiquei a substância. Não é mais um fruto, agora é uma farinha. Eu pego essa farinha, misturo com água, coloco no forno, vira pão. Se for fininho, vira hóstia. Eu estou mudando a substância daquilo. Aquilo é uma coisa, passa a ser outra. Mas sempre com a mudança do acidente também. Entende? Com a mudança da aparência. Agora, na Eucaristia, acontece a mudança da substância sem alterar a aparência. Ou seja, continua com a aparência, com aquele acidente, com, sabe, o gosto, o cheiro, tudo que é sensível, o toque, continua sendo de pão. Mas a substância, ou seja, aquilo que ele é, né, muda completamente e totalmente. Não é? O vinho passa a ser o sangue de Jesus, que é Jesus inteiro, e a hóstia passa a ser o corpo de Jesus, que é Jesus inteiro. Não há diferença entre o corpo e o sangue. Não é? É por isso que você pode comungar só um dos dois. Você pode comungar só o corpo, você está comungando o corpo e o sangue, você pode comungar só o sangue. Né? Em algumas ocasiões, é interessante que seja distribuído nas duas espécies, exatamente para ressaltar essa questão de que Cristo está presente tanto no corpo, que é o que a gente mais comunga, quanto no sangue, é o Cristo todo. Né? Mas não é necessário, em todas as missas, você fazer essa logística de distribuir em duas espécies, porque quem comunga, né, só na hóstia está comungando o Cristo todo. Então, assim, só para
recapitular. A transubstanciação é depois das palavras da consagração, tá? É num determinado momento que isso acontece. É nas palavras da consagração. Que é quando o padre repete as palavras de Jesus. Não é logo depois do santo, vai iniciar ali a oração eucarística. Em um dado momento, o padre vai tomar a hóstia na mão, vai se inclinar olhando para ela e vai falar as palavras que Jesus falou, não é, na Quinta-feira Santa. Ou seja, tomai todos e comei. Isto é durante esse momento da fala é o momento em que está acontecendo a transubstanciação. Tanto que nesse momento a igreja ela ordena, né? Ela determina, né? Liturgicamente que todos aqueles que estão participando devam estar de joelhos, a não ser o padre que está presidindo ou quem está celebrando. E se alguém tiver algum problema, né? De saúde ou o local que está sendo rezado não permite isso. No mais, todo mundo de joelhos. É a hora que o sino toca, é a hora que o diácono ou o coroinha ele vai incensar, né, o padre. Ele fala as palavras. Ele acabou de falar, aconteceu a transubstanciação. Ele faz o que depois? Ele ergue. Para quê? Para que a gente adore. Você vê que ele não ergue na patena, igual ele faz quando ele faz o ofertório, que ele levanta, que ele está ofertando a Deus. Ele pega a hóstia mesmo e ele levanta para a gente ver, visualizar. Agora é o corpo de Cristo. E aí a gente faz aquele momento rápido de adoração a Jesus. Então, nesse momento, o que acontece? Permanece apenas a aparência. O que é a aparência? O que eu vejo, o que eu toco, a composição química e o gosto, né? Isso é aparência, é acidente na linguagem filosófica, tá? É acidente. Mas mudou ali completamente naquele pão, no caso do pão, né, da hóstia, a substância, ou seja, o que ele de fato passou a ser o corpo de Cristo. Isso é a transubstanciação, né? Essa realmente esse é o milagre que acontece em toda a Santa Missa. Nós não vemos, mas nós cremos, porque Jesus assim quis. Jesus você vê, né? Você vê que tem muitas pessoas que às vezes não se atentam a esses detalhes da fé e acabam fazendo coisas esquisitas, né? Porque elas não estão compreendendo o que está acontecendo ali. Por exemplo, a hóstia. Antes da missa, onde que ela é guardada? Dentro do armário da sacristia. Depois da missa, você nunca vai colocar a hóstia. Ela fica num saquinho, num pote de plástico, um tripoé dentro, né, do armário da sacristia. Depois da missa, ela nunca vai voltar para lá. Ela vai para o sacrário. Para isso existe o sacrário. Para isso existe uma capela. Existe um cofre especial para você poder guardar, porque aquilo ali não é mais a mesma coisa. Né? Por mais que eu veja, né? Por mais que se eu for lá na sacristia pegar uma hóstia e comer, né, vai ter o mesmo gosto, não é mais a mesma coisa. Então não pode ser tratado como a mesma coisa. Por exemplo, na procissão das ofertas, né? Tem algumas igrejas que não tem a procissão, mas tem muitas que tem, né? Que fica lá no final da igreja, né? Uma âmbula e as galhetas ali com vinho, e aí faz aquela procissão. Ali é o pão e é o vinho. Né? Ali você está vivendo aquele momento refeitório. O povo não vai ficar de pé, o povo não vai fazer reverência, não vai fazer nada. Quem faz é porque não está prestando atenção, né, no que está fazendo. Né? E aí sim, foi para o altar, houve todo o rito, houve a consagração. O ministro ele vai levar de novo o Santíssimo para a capela e vai passar ali no meio do povo, porque a capela fica lá atrás na igreja. Aí sim, se você não está no seu momento de ação de graça, rezando, né, você vai ficar de pé, você vai fazer uma reverência, porque agora é Jesus presente na Eucaristia, diferente de quando veio aquela hóstia. Ele veio hóstia, ele voltou Jesus, entende? Então... exatamente. Então, assim, a gente tem que se ligar, né, no sacramento da Eucaristia, em que momento acontece a mudança radical, né, da hóstia para o corpo de Cristo, do vinho para o sangue de Cristo. Existe um momento onde isso acontece, que é o momento da transubstanciação. Vamos adiante. 284. A fração do pão divide Cristo? A fração do pão não divide Cristo, ele está presente todo e íntegro em cada espécie eucarística e em cada uma das suas partes.
Isso aqui é bem pergunta de criança, né? Assim, Mas que tem muita mas gente que a que... gente tem que aprender. Se o padre partir a hóstia, se Se não, ele tem um parte a monte. hóstia. Então, Faz parte quando do ele rito. parte, né? Quando ele parte a hóstia, ou tem um monte de hóstias, né? Quer dizer que Cristo está dividido ali, você divide Cristo quando parte uma hóstia, né? Não. Não, Cristo está presente da mesma forma, naquele hostião que vai no Naquele desse extensório, tamanho, naquela hóstia que o padre levanta lá quando ele celebra, naquela hóstia pequenininha, ou naquele farelinho de hóstia que fica na sua mão. Aquele farelo contém Cristo todo. Todo ele está naquele o menor farelinho, naquele... pedacinho, né? Se você consegue identificar um pedacinho minúsculo de hóstia consagrada, ali está Jesus. E por isso há todo um zelo, né, nesse trato com a Eucaristia, né? Há um zelo. A hora que o padre celebra, tem que ter uma toalha no altar. Acima dessa toalha tem um corporal, que é um pano específico onde você não vai tirar a Eucaristia ali de cima, no altar. Para quê? Para que nenhuma partícula caia fora daquilo dali. Se cair alguma partícula na hora que o padre está manipulando, quebrando, pode cair. Vai cair o quê? Em cima do corporal. Depois, esse corporal ele vai ser purificado. Existe todo um ritual, entre aspas, existe toda uma forma correta, um procedimento correto de você fazer a purificação daquilo, com zelo, para que nada se perca, para que não caia uma partículazinha daquela de Jesus e fique, né, perdida ali no altar ou no chão. Né? O mesmo zelo, o comungante ele tem que ter, aquele que comunga. Ou seja, se eu vou comungar diretamente na boca, né, eu vou parar, eu não vou ficar mordendo, eu não vou ficar para evitar que essa hóstia caia. Eu vou abrir a minha boca, vou colocar minha língua levemente para fora, o ministro vai vir e vai colocar, eu vou puxar ela para dentro. Se eu vou comungar na mão, eu vou colocar a mão, o ministro vai colocar a hóstia aqui, eu vou pegar, vou comungar, e depois eu vou conferir o meu dedo que eu peguei, a palma da minha mão, vou dar uma lambida nela se for preciso, para que nenhuma partícula se perca. E isso é possível, né, o corpo de Cristo não ser partido, porque na Eucaristia está presente um corpo glorioso de Cristo. E o corpo glorioso de Cristo, nós sabemos que tem essas propriedades, né, acima do nosso corpo, que a gente está aqui na Terra. Então, o corpo glorioso de Jesus que nós recebemos verdadeiramente, ele tem essa possibilidade de, mesmo tendo milhares de hóstias, mesmo a hóstia se partindo, já aconteceu isso, né, em várias missas, de acabou as hóstias, está acabando as hóstias. Tem muito mais fiel do que o pessoal se preparou, o ministro parte. Não é que você vai comungar ali e não te deu meia hóstia, só ele está me dando meio Cristo. Está me dando meio Jesus? Não, está te dando Jesus inteiro. Se ele te desse um pedacinho, seria Jesus inteiro. Porque o dividir a hóstia, o acidente, digamos assim, ele não divide Cristo. Cristo está presente igualmente em todas as partículas, sejam elas grandes, sejam elas pequeninas. Né? 285. Até quando continua a presença eucarística de Cristo? Ela continua até que subsistam as espécies eucarísticas. Ou seja, gente, a presença de Jesus, ela dura até quando existe ainda a espécie. Enquanto não muda o acidente. Mudou o acidente, a presença de Cristo deixa, né, cessa. Ou seja, como que você faz, por exemplo, esse rito de purificação do corporal? Tá cheio de partículazinhas ali. Esse corporal ele vai ser pegado dobrado ainda, colocado dentro de um pote específico que tem na sacristia só para isso, para ele ficar de molho na água. Para que ele vai ficar de molho na água? Para que quando aquelas partículas se misturarem com a água, vai mudar aquele acidente, não é mais aquele pão, deixou de haver a presença de Jesus ali. Entende? É por isso. Toda a purificação é feita na água. Por exemplo, o ministro, quando ele distribui, o padre, o diácono ou o leigo mesmo, quando ele vai distribuir, né? Normalmente nas paróquias, depois você tem, ou lá na Capela do Santíssimo, ou na credência, um purificatório, um vasinho com água, que o ministro ele vem, aqueles dedinhos que ele usou para pegar na hóstia, ele lava dentro daquele potinho, depois ele seca a mão. Não é? Ele transferiu aquilo dali para lá. Tá, mas depois que ela ficar um tempo em contato, ele vai dissolver e vai deixar, né, de haver ali a presença real. Mesma coisa quando a gente comunga. Eu vou comungar. Isso significa que quando eu comunguei eu virei um sacrário? Sim, mas por um tempo determinado. Até que é o tempo em que ela leva no meu estômago, né, dentro
né? Na minha boca, por exemplo, né? Ficou alguma partícula aqui que eu mastiguei a hóstia, ficou agarrada no dente, né? Todas as substâncias, aí é substância química, né? Da minha boca, que tem ali a saliva, os ácidos do estômago, tudo isso vai se misturar ali naquele pão para poder fazer o processo de digestão normal, vai deixar de haver a presença real. Né? Senão a gente teria que ficar fazendo reverência para todo católico na rua toda vez que a gente visse, porque ele seria um sacrário ambulante. Não, não existe sacrário ambulante. Né? Então, né, você comungou, né, por isso a igreja pede um tempo de ação de graça, ou seja, você comungou, você vai rezar, você se recolhe e vai orar para aquele Cristo que está dentro de você. Passou alguns minutinhos ali, já não há mais a presença real de Cristo. Né? Você se beneficiou daquilo, né? Esses benefícios que você adquiriu com essa comunhão que você teve permanece, mas a presença real de Jesus cessa né, com a mudança do acidente. 286. Que tipo de culto é devido ao sacramento da Eucaristia? É devido ao culto de latria, ou seja, de adoração reservado unicamente a Deus, seja durante a celebração eucarística, seja fora dela. A Igreja, com efeito, conserva com a máxima diligência as hóstias consagradas, leva-as aos enfermos e a outras pessoas impossibilitadas de participar da Santa Missa, apresenta-as à solene adoração dos fiéis, leva-as em procissão e convida à frequente visita e adoração do Santíssimo Sacramento, conservado no tabernáculo. Então, Eucaristia é Jesus, Jesus é Deus. A Deus nós devemos o quê? A adoração. Sim, adoração. Ou seja, reconhecer ali o Criador, alguém que me ama, alguém que, além de me criar, de me amar e me criar, não é? Me salvou, deu a sua vida por mim, lavou a minha alma com o seu próprio sangue, não é? E eu devo tudo a Ele. Adorar é o quê? Você se colocar diante do Criador e reconhecer o seu nada. Você reconhece, né? O primeiro gesto, o primeiro o primeiro ato de adoração é o reconhecimento. Eu reconheço Deus como o princípio e o fim de tudo e eu reconheço o meu nada diante disso. É o primeiro ato de adoração. Então, gente, diante da Eucaristia, o nosso culto é de adoração. Latria significa adoração. Culto máximo de adoração. Então, assim, toda reverência, todo zelo, toda a glória mesmo que puder ser dada é devido. É devido por justiça, porque é o próprio Jesus, sem tirar nem pôr. Então, é muito preocupante quando a gente vê acontecer, às vezes, os próprios ministros da comunhão eucarística que não tenham um zelo, que não tratem a Eucaristia com o devido zelo, com a devida reverência e adoração. Porque aquilo que nós comungamos e que se guarda no sacrário não é mais pão. Não é um simples alimento. É o próprio Cristo. E devemos dar à Eucaristia o culto de adoração. Os milagres eucarísticos, normalmente, eles acontecem nessa atmosfera, né? De um ministro, um padre que às vezes está duvidando daquela presença ou que já não acredita mais e trata a Eucaristia como se não fosse ele de fato, sabe? A pessoa de Jesus e às vezes pega a hóstia, coloca dentro do livro ou pega, né, tá ali celebrando e tá no seu coração questionando. E aí Deus, ele, né, em algumas ocasiões específicas ao longo da história, ele proporcionou, né, à igreja esses grandes milagres, que é o quê? Aí sim, uma mudança do acidente. Né? Aconteceu ali a transubstanciação, ou seja, continua com o acidente de pão e a substância vira o corpo de Jesus. Mas por uma falta de fé, as pessoas não estão vendo, não estão conseguindo acreditar porque não vê Deus na sua infinita misericórdia, em algumas ocasiões ao longo da história, espalhado pelo mundo inteiro, proporcionou esses milagres eucarísticos, que é o quê? Agora sim, aquele acidente milagrosamente vai se transformar de fato no corpo de Cristo. E aí aquela hóstia, que é o pão, vira um pedaço de carne. Até a aparência. Então vira de fato, né, materialmente, agora falando, um pedaço de carne. Não é? Como foi o Lanciano, se vocês precisam ver para acreditar, então tá aí.
É como Tá se aí. Deus estivesse falando assim, por misericórdia, né? Porque quando ele aparece ressuscitado para São Tomé, ele falou, tu acreditaste porque viste, felizes os que acreditam sem terem visto. Então é a mesma coisa que a Eucaristia, né? Os milagres eucarísticos existem e são maravilhosos, mas é uma misericórdia de Deus, porque a gente Não era para existir. é mais Tanto que Deus só feliz, faz a partir de de uma realmente de uma necessidade, assim, necessidade. porque a gente crê sem ver, né? Simplesmente pela palavra de Cristo, que nos atesta e que nos dá a garantia, né, de que a Eucaristia é verdadeiramente seu corpo. 287. Por que a Eucaristia é o banquete pascal? A Eucaristia é o banquete pascal, porquanto Cristo, ao realizar sacramentalmente a sua Páscoa, nos dá o seu corpo e o seu sangue, oferecidos como alimento e bebida, e nos une a si e entre nós no seu sacrifício. A Páscoa é exatamente esse acontecimento auge da vida de Jesus, né? Da sua paixão, morte e ressurreição. Né? A Páscoa é a passagem, né? A passagem de Jesus, que vem, é crucificado, é morto, é sepultado e ressuscita no terceiro dia. Né? A Eucaristia ela é esse memorial. Né? Celebra todo esse mistério. A gente celebra todo esse mistério ali na celebração da missa. 288. O que significa o altar? O altar é o símbolo do próprio Cristo, presente como vítima sacrificial, altar sacrifício da cruz, e como alimento celeste que se dá a nós, altar mesa eucarística. O altar, gente, é um pouco autoexplicativo. A mesa, né, onde o padre celebra ali. Não o altar, o presbitério, não, o altar mesmo, a mesa. Simboliza o próprio Cristo, né, que se oferece no altar da cruz, no sacrifício da cruz, e se dá a nós como alimento, na mesa eucarística. Simboliza o próprio Cristo. Por isso o padre ele beija, por isso quando que vai fazer a bênção do altar, né, um altar fixo, o bispo ele consagra, ele derrama o crisma naquilo dali, coloca incenso em cima do altar, exatamente porque ele tem vamos dizer assim, uma posição, ele tem uma presença privilegiada, né, dentro ali da igreja, dentro da liturgia. 289. Quando a igreja obriga a participar da Santa Missa? A igreja obriga os fiéis a participar da Santa Missa todo domingo. Esse termo obriga. Obriga. Eu gosto dele. Todo domingo e nas festas de preceito. E recomenda que dela se participe também nos outros dias. Aqui é algo que a gente precisa falar, né? Porque ainda há uma cultura, né, de não participação da missa, né, dentro dos fiéis ativos da Igreja Católica, pelo menos aqui na nossa diocese. Não é? O Código do Direito Canônico, né, ou seja, né, as leis da Igreja Católica, elas obrigam todo fiel a participarem da missa. Ou seja, se você não participa, você está em pecado. Um pecado grave. Você precisa de uma confissão para voltar a comungar. Se você não participa da missa aos domingos voluntariamente, você precisa de uma confissão sacramental para poder voltar a comungar. Senão você vai estar comungando em pecado. E essa Eucaristia, que era para ser graça na sua vida, vai acabar sendo causa de condenação. Tá? E quando ele fala de missa, ele fala de missa. Não é celebração da palavra. Entendam isso. A celebração da palavra existe por alguns motivos específicos. Mas você participa, você é católico, ativo, na sua comunidade vai ter celebração da palavra esse domingo, porque o padre não dá conta de rezar missa em todas as comunidades, todos os domingos, né? Se você tem algumas outras dioceses, cada paróquia é uma igreja. Às vezes tem uma capelinha, né? Aqui na nossa diocese, às vezes uma paróquia tem 30 comunidades e vai ter 2 padres, ou seja, né, cada um teria que rezar 15 missas no domingo para conseguir atender a demanda do povo. Né? E ele não consegue, então ele faz o quê? Sempre vai ter a missa ali na matriz e em algumas outras comunidades. Mas isso não significa que o fiel ele tem que ficar lá na celebração da palavra porque o padre não foi lá. Quem tem que buscar a missa é o fiel, não é o padre que tem que levar a missa até o fiel, não. Entende? A obrigação de participar da missa é tua, é do fiel. Então, se não tem missa na sua comunidade, é sua obrigação buscar a missa em outro lugar.
A celebração da palavra ela é feita exatamente para quem não tem condições de buscar a missa. Né? É impossível. O Código de Direito Canônico ele usa esse termo, né? Na impossibilidade de ir à missa, entende? Aí você tem a opção da celebração da palavra, que não cumpre o preceito, mas você não é obrigado a fazer uma coisa que é impossível. Ou seja, eu viajei e eu estou em um lugar onde não tem missa. Eu estou aqui no meio de uma fazenda, onde a missa aqui ela fica a 10 horas de carro. Ou então eu estou no meio da Amazônia. Não tem como ir na missa. Beleza, você vai fazer uma pequena celebração junto com a sua família, sozinho. Você vai reservar um momento do domingo para fazer uma leitura, né, da palavra de Deus. Você vai meditar, você vai orar e você vai consagrar uma parte daquele domingo. Não cumpre o preceito, mas você era impossível cumprir. Então você faz algo que vai atenuar, né, essa realidade, que vai trazer, que vai proporcionar esse momento de comunhão. Né? A celebração da palavra aos domingos, em, né, substituição à Santa Missa, ela é exatamente para quem não pode ir. Ah, mas eu fui escalado. Beleza, você foi escalado de manhã, mas de noite não tem missa? Então você vai de noite. Porque se você não for, você está desobedecendo essa ordem da igreja. Ou seja, era possível ir e você que não quis. Você não se organizou o suficiente para isso. Você não deu a devida atenção a esse mandamento da igreja, que é ir nas missas aos domingos. Tá? Então, que fique bem claro, né? É uma obrigação de todo fiel participar da missa aos domingos, seja qualquer missa. Não precisa ser na sua paróquia, não precisa ser no rito do domingo, pode ser em outro rito, mas tem que participar da missa, nos domingos e nos dias de preceito. Os dias de preceito você vai abrir o Catecismo da Igreja Católica, aquele amarelinho, vai procurar ali no índice dias de preceito e vai estar ali todos os dias que são dias de preceito, que é os dias fora do domingo que você é obrigado. No Brasil, boa parte dos preceitos eles transferem para o domingo, né? Tipo São Pedro e São Paulo, né? É transferido para o domingo, mas tem alguns que não. Alguns que permanecem ali no mesmo dia. Deu para entender isso? Deu, né? E o preceito do domingo, a gente também cumpre participando da missa no sábado à noite, tá? Sábado, a partir do entardecer, você participou da missa ali. Se você participar no sábado da missa, você já cumpriu o o preceito da Ou missa seja, dominical. estou trabalhando no domingo, mas eu posso ir na missa sábado? Posso. Então eu tenho a obrigação de ir na missa aos sábados. Né? Ah, mas tem um churrasco. Pô, tu vai trocar o preceito pelo churrasco? Vai na missa e chega atrasado no churrasco? Ah, mas tem... Você precisa se organizar. Né? Ah, eu viajei, eu tô na praia curtindo, eu vou largar para. Lógico, você vai parar o que você está fazendo e você vai na missa, porque essa é a maior obrigação que você tem naquele dia, naquele domingo. Então se organize. Isso aí é o mínimo, né, gente? É o mínimo do mínimo do mínimo que eu tenho que fazer. Se você não está disposto a renunciar um futebol, uma novela, né, um churrasco para poder ir na missa e cumprir o mandamento que foi o próprio Deus que deu, né, de guardar os domingos e festas, que católico que é você? O que você está querendo, né, com essa sua fé? 290. Quando se deve comungar? A Igreja recomenda aos fiéis que participam da Santa Missa que recebam com as devidas disposições também a Santa Comunhão, prescrevendo a obrigação de comungar pelo menos na Páscoa. Então, assim, ao menos na Páscoa a gente precisa, né, receber a comunhão. Mas é óbvio que isso aí é o mínimo do mínimo, né? A gente tem que buscar. Você tem que ter as disposições. Quais são as disposições? Graça, né? Você já ter feito o batismo, a primeira comunhão, obviamente, e você estar em estado de graça, ou seja, não ter cometido nenhum pecado mortal desde a sua última confissão. Sim. Né? Você não pode ter cometido. Na próxima pergunta. É exatamente isso. O que se requer para receber a Santa Comunhão? Para receber a Santa Comunhão, deve-se estar plenamente incorporado à Igreja Católica, ser batizado, né? E estar em estado de graça, ou seja, sem consciência de pecado mortal. Quem estiver consciente de ter cometido um pecado grave, deve receber o sacramento da reconciliação antes de se aproximar da comunhão. Não tem essa de, vou comungar, depois eu me confesso, não. Importantes são também o espírito de recolhimento e de oração, a observância do jejum eucarístico prescrito pela Igreja e a atitude do corpo, gestos, roupas, em sinal de respeito a Cristo.
Então aqui tem Vamos lá, vários né? pontos, né? Então, essa questão de estar em comunhão com a igreja, ou seja, ser batizado, não ter sido excomungado, não ter sido rebatizado em outra igreja, né? Então você precisa estar em comunhão, ou seja, Estar em estado de graça, segunda coisa. ter se confessado pelo menos uma vez por ano, né? Porque tem gente que às vezes vai na missa no casamento. Tem 20 anos que a pessoa não se confessa, não comunga e. Não, ela não vai comungar. Não, ela não pode comungar. Né? Aí você tem que estar em estado de graça, ou seja, desde a sua última confissão você não pode ter cometido, a sua consciência não pode te acusar de nenhum pecado grave que você cometeu. Não é? Que são aqueles pecados diretamente ali contra os 10 mandamentos, né? Não pecar contra a castidade, não roubar, honrar pai e mãe, não dar falso testemunho, enfim, esses pecados. Aí você pega um exame de consciência que tem, né, aos montes aí na internet, você faz uma análise daquilo para, né, você poder ver se você já cometeu algum pecado depois de a sua última confissão. E por isso é importante a confissão frequente, né? A gente vai entrar no sacramento da penitência, mas você não vai deixar para se confessar só naquelas grandes ocasiões, né? Natal e Páscoa, né? Quaresma e Advento. Você vai realmente buscar uma confissão um pouco mais frequente, uma vez por mês, sabe? De 2 em 2 meses. Tem gente que se comunga, que se confessa de 15 em 15 dias, enfim. Para que você esteja sempre em estado de graça e você possa comungar a Cristo licitamente, não. Você possa comungar a Cristo Com fruto, né? com fruto. De salvação. Com fruto. E aí tem todas essas outras disposições. O jejum eucarístico, ou seja, 1 hora antes de comungar, você não pode comer nada. Só Exatamente água, tá? porque. E isso é uma questão de zelo, né? Porque você vai levar a Eucaristia até o seu estômago. Então é interessante que seu estômago não esteja ali com um monte de outras coisas ali para se misturar, mas seja só realmente o Cristo caindo, né, no seu corpo. Então você não. Com exceção da água, e se precisar tomar um remédio, também a igreja permite. Mas, tirando essa exceção aí da água, 1 hora antes da comunhão. Não precisa ser 1 hora antes do início da missa. Ou seja, numa missa dominical que dura ali 1h20, 1h30, você faz um jejum meia hora antes do começo da missa, né? Já te atende. Agora, se é uma missa rapidinha de dia de semana, que às vezes leva 25 minutos, 30 minutos, né? É interessante você dar um espaço maior. E aí tem toda essa disposição interior e exterior, né? Ou seja, é terrível você chegar numa igreja e tá aquilo igual feira. Por quê? Antes da missa é exatamente o momento em que você tem para chegar cedo, ou você vai na capela, ou você se ajoelha ali, não é? No seu lugar, e você vai preparar o teu coração para a missa, preparar o teu coração para receber Jesus. Então é um momento de silêncio, é um momento de oração. Aí tá lá o músico ensaiando, afinando o microfone ligado, afinando a guitarra, né, o violão ligado no som, e ensaiando. Vamos passar o refrão do salmo. Aí o povo falando, aquela feira, né? Tem vezes que você chega na sacristia, o padre tá já se paramentando para poder, né, começar a missa. Tem toda uma oração própria para cada coisa que ele coloca, né? O padre coloca o símbolo, tem a oração, ele vai colocar a estola, ele vai fazendo as orações. E às vezes está um falatório, as pessoas não se atentam, sabe? Que entra tanto na rotina, né, que parece que você está indo ver um filme no cinema, né, quando você está indo para a missa. Não. Aí criança entra com pipoca, daqui a pouquinho a criança começa a chorar, puxa um brinquedo, entrega para a criança, entrega doce. Quando você vai olhar, tem um jovenzinho lá que está lá com o celular lá, jogando joguinho no meio da missa, porque a mãe libera, que é um jeito dele ficar quieto. Sabe, umas coisas assim que beiram o absurdo. Sabe, beiram... O que você está fazendo aqui? Isso aqui é um culto de adoração, é um culto, sabe, de louvor a Deus, é o momento do sacrifício de Jesus, onde eu vou misticamente adentrar nessa realidade e aqui, sabe, jogando um joguinho, mascando um chiclete, um falatório, blá, 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 blá. Peraí, sabe, aqui tá falando exatamente disso. Essa disposição interior, sabe, o silêncio, o recolhimento, a oração, é necessário para que eu possa comungar de forma frutuosa. Assim como esse zelo exterior, não é? Eu não vou para a missa de shortinho, de camiseta, de tomara que caia. Né? Você vai, né, se vestir de forma adequada para esse ato solene que você vai participar. Toda missa é um ato solene. Significa que você tem que ir em toda missa de terno, gravata. Não é isso, mas, né, vamos ter um pouco mais de zelo,
né? Na hora de eu ir. Se eu vou na casa de alguém, eu vou visitar alguém que é muito querido para mim, que é muito importante na minha vida, tirando a minha mãe, que a nossa mãe a gente vai de bermuda e chinelo mesmo. Mas se eu vou fazer uma visita a alguém, sabe? Uma autoridade, se eu vou, o padre me chamou para almoçar na casa dele. Você não vai lá todo largado, você vai se arrumar bem, você vai. O prefeito me chamou para uma audiência lá, que ele vai me premiar aqui, ele vai me dar um prêmio aqui. Você quer? Jesus está te chamando para você ir para Santa Missa para receber o próprio corpo dele, sabe? Entende? Esses detalhes externos ajudam nesse zelo interno. O zelo externo ajuda, auxilia nesse zelo interno, o que é importante e talvez até fundamental, não é? Para que você possa realmente ter uma comunhão frutuosa. 292. Quais são os frutos da Santa Comunhão? A Santa Comunhão aumenta a nossa união com Cristo e com a sua Igreja, conserva e renova a vida da graça recebida no batismo e na crisma, e nos faz crescer no amor para com o próximo. Fortificando-nos na caridade, cancela os pecados veniais e nos preserva de futuros pecados mortais. A graça que a gente recebe na Sagrada Comunhão, quando a gente comunga bem, é exatamente a renovação da graça do batismo, uma renovação espiritual e exatamente um efeito de alimento. Assim como a gente tem um alimento corporal, que se a gente não se alimentar bem, a gente Fica fraco e morre. fica fraco, da mesma forma na nossa vida espiritual. A Eucaristia, ela nos dá, entre aspas, assim, todo o nutriente, todas as nutrições espirituais, as graças necessárias para que a gente caminhe na nossa vida espiritual, para que a gente evite os pecados mortais, para que a gente diminua a frequência dos pecados veniais, ou seja, para que a gente cresça na perfeição. Porque quanto mais a gente comunga e quanto melhor a gente comunga, né, com as boas disposições, mais graça a gente obtém desse sacramento, porque é o próprio Cristo. É o discurso do pão da vida. Então, quem realmente comunga bem, recebe esse alimento sólido para a vida de fé, para a vida espiritual. 293. Quando é possível administrar a Santa Comunhão aos outros cristãos? Os ministros católicos administram licitamente a Santa Comunhão aos membros das igrejas orientais que não têm comunhão plena com a Igreja Católica, sempre que eles o pedirem espontaneamente e estiverem bem dispostos. Para os membros de outras comunidades eclesiais, os ministros católicos administram licitamente a Santa Comunhão aos fiéis que, diante de uma grave necessidade, o peçam espontaneamente, estejam bem dispostos e manifestem a fé católica a respeito do sacramento. Isso aqui é só um asterisco, detalhezinho, né? Porque isso não é tão interessante para a gente, porque se refere realmente ao padre que está lidando com outros cristãos, né? Não é ao fiel leigo. Mas assim, explicando rapidamente, né? A gente sabe que existem outras igrejas, né, católicas, que não é só a nossa, né, a igreja romana. Existem outras igrejas católicas, algumas estão em comunhão, essa perfeito, né? Algumas igrejas orientais que estão em comunhão, ou seja, o fiel ele pode participar tranquilamente da missa, né, num outro rito, que esteja em plena comunhão. Agora, que não está em plena comunhão, aí existem algumas situações em que é possível o padre administrar os sacramentos da Eucaristia, até mesmo atender confissão, para esses cristãos católicos, mas que não estão em comunhão. Por exemplo, os ortodoxos, o sírio-ortodoxo, algumas outras igrejas que não estão em comunhão, né? Você vê, por exemplo, às vezes tem alguns congressos ecumênicos, não é? E aí, quando chega na hora da celebração, os protestantes vão para um lado e os católicos, seja de rito oriental, seja ortodoxo, seja tudo, se reúnem para uma celebração em comum, né? Porque eles têm a Eucaristia. Os ortodoxos, por exemplo, têm a Eucaristia. Tem ali o sacramento, a presença real, eles têm. Eles comungam o mesmo Cristo que nós comungamos sacramentalmente. Porém, há aqui não uma plena comunhão. Não uma plena comunhão. Então, é necessário alguns pontos, né, para que você possa fazer. Agora, é possível também que um protestante, alguém que professa a fé protestante, tá, ele receba a Eucaristia, em alguns casos extremos.
Por exemplo, eu vou dar um exemplinho aqui. A pessoa ela é protestante, ela ou foi criada a vida inteira na igreja protestante e o batismo dela foi válido, porque a igreja aceita alguns batismos protestantes, ou ela era católica e ali durante sua juventude, né, se casou, a esposa era crente, ele foi para a igreja crente, passou a vida inteira. Né? Tá lá com 75 anos, está doente, está no leito de morte. Né? E de repente vem uma luz, né? Nossa Senhora toca ali na cabeça daquele filho dela e ele se liga, ele fala, cara, eu passei a minha vida inteira sem a penitência, sem a Eucaristia, e eles chamam padre. A família, em respeito ali, às vezes é protestante, às vezes é católico, vai ficar felizona, mas enfim, eles chamam o padre ali no momento né, que ele está ali já à beira da morte, se despedindo. E ele fala, padre, eu quero confessar. Eu acredito que tudo que eu vivi né, nesse período não foi. Ele professa uma fé católica, ele mostra essa disposição realmente de receber a Eucaristia. O padre pode dar o viático para ele, entende? Se ele tiver as disposições necessárias, por mais que ele, durante a sua vida ali, não esteve, se naquele momento ele pede voluntariamente, não é também um filho pedir para levar para o pai, e o pai é protestante e não quer saber de Eucaristia. Não. Né? É ele pedir. Ele tem ainda a consciência e ele pede a presença de um padre. Se ele tiver condições, ele pode ali, naquele momento, fazer a confissão. Ou ele vai só receber realmente uma unção que já perdoa os pecados e o viático. Ou só o viático. Enfim, né? Ele pode comungar, ele pode receber os sacramentos à medida que ele tem essa disposição e uma necessidade grave, ou seja, ele vai morrer, pô. Vai morrer. Não tem tempo aqui de se converter, de voltar para a igreja, de. Não, ele não tem tempo, né? Se ele não receber isso aqui agora, ele vai morrer sem isso. Então, toma isso. Mas isso é uma situação, assim, extrema, né, gente? Não é... Extrema. E aonde o padre mesmo é que vai lidar, que vai analisar, não é? O padre que vai fazer o discernimento. Mas lembre-se que não há problema nenhum em você. Aqui entra já a nossa participação, né? Você tem um parente que é protestante e no fim da vida ele voluntariamente chama um padre, pode chamar, minha filha. Pode chamar. Chama que o padre vai lá, ou vai atender uma confissão, ou vai, não levar o viático, vai fazer o que for, vai dar unção, enfim. Aí o padre é que vai ter, né, o discernimento a, a disciplina própria ali para fazer o que tiver que fazer. Né? 294. Por que a Eucaristia é o penhor da glória futura? Porque a Eucaristia nos enche de graça e bênção do céu, fortalece-nos para a peregrinação nesta vida e nos faz desejar a vida eterna, unindo-nos já a Cristo, que subiu para a direita do Pai, à Igreja do céu, à Beatíssima Virgem e a todos os santos. O que é a glória futura? É a nossa salvação. É a nossa participação na vida de Deus ali, sabe? É o céu. É o céu. A glória futura é o céu. É aquilo que nós vamos herdar, né? É o nosso propósito de ser cristão. É um dia ir para o céu. E a Eucaristia, ela já, de certa forma, antecipa essa realidade. É um penhor dessa glória futura, né? Ela, assim como ela nos conduz misticamente ao Calvário, ao sacrifício, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, ela também antecipa, não é, essa glória futura, esse céu. Gente, a palavra-chave de hoje é glória, tá? A palavra-chave é glória. Vamos então agora para o próximo capítulo, que vai tratar dos sacramentos de cura, que são o sacramento da penitência e a unção dos enfermos, tá? Vamos lá, 295. Por que Cristo instituiu os sacramentos da penitência e da unção dos enfermos? Cristo, médico da alma e do corpo, os instituiu porque a vida nova que nos foi dada por ele nos sacramentos da iniciação cristã pode ser enfraquecida e até perdida por causa do pecado. Por isso, Cristo quis que a Igreja continuasse sua obra de cura e de salvação mediante esses dois sacramentos. Então, gente, a graça que a gente recebe no batismo, na Eucaristia, nos sacramentos de iniciação, que a gente já viu, essa graça que nós recebemos, ela pode ser enfraquecida ou mesmo perdida pelo pecado venial ou por um pecado mortal. Dependendo da gravidade do pecado, ou ele vai enfraquecer a graça em nós, ou ele vai nos fazer perder essa graça. E nós precisamos, então, desses sacramentos de cura
justamente para recuperarmos essa força, né, interior e às vezes até mesmo uma saúde do corpo para prosseguir na nossa vida. Então vamos lá, 296. A gente vai entrar agora no sacramento da penitência e da reconciliação, a confissão, tá? 296? 296. Como é chamado esse sacramento? É chamado sacramento da penitência, da reconciliação, do perdão, da confissão, da conversão. Autoexplicativo, né? São os nomes desse sacramento. 297. Mais comum da penitência e da confissão. 297. Por que existe um sacramento da reconciliação após o batismo? Uma vez que a vida nova na graça recebida no batismo não suprimiu a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, ou seja, a concupiscência, Cristo instituiu esse sacramento para a conversão dos batizados que se afastaram dele pelo pecado. Ou seja, né, quando a gente é batizado, a gente é limpo, purificado de todo o pecado pessoal e da mancha do pecado original. Né? Nós ficamos limpos, porém continuamos com essa tendência ao mal, não é? Essa inclinação ao mal, essa fraqueza. Continuamos fracos. Né? Ainda não recebemos esse penhor da vida futura, né? Essa glorificação, onde não seremos mais fracos, não pecaremos mais. Mas até então a gente ainda é fraco, a gente está suscetível a pecar. Não que a gente precise pecar, não que não necessariamente nós vamos cometer pecado mortal. Existem pessoas que passaram pela Terra que nunca cometeram pecado mortal. Né? Pessoal, alguns santos, grandes santos. Né? Mas nós temos essa inclinação. Então, sabendo disso, Deus ele institui para o Cristo esse sacramento da penitência. Isso é bíblico, está lá no Evangelho, quando Cristo institui. Ele diz aos apóstolos: todos os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que vocês não perdoarem lhes serão retidos. Ou seja, próxima pergunta aqui. Tá. É necessário, né? Cristo ele condicionou o perdão dos pecados à confissão, né? ao ato, né? De perdoar dos apóstolos, dos ministros, né? Dos sacerdotes. E isso requer, então, uma confissão. Como que o ministro ele vai perdoar se ele não sabe o que ele está perdoando? Né? Então, é necessário essa confissão para que ele possa, né, dar esse perdão. E o sacramento da penitência, ele não só perdoa, como ele fortalece. Ele tem uma graça de força. Não é? Ou seja, quando você peca, né, você vai lá e se confessa, existe realmente essa sanação, ou seja, aquela ferida, aquele rompimento vai ser religado, aquela ferida vai ser curada, mas vai existir também um remédio que fortalece contra aquele pecado que você cometeu, para que você tenha mais força para deixar de pecá-lo, para deixar de cometer aquele pecado. 298. Quando foi instituído esse sacramento? O Senhor ressuscitado instituiu esse sacramento quando, na noite de Páscoa, apareceu aos seus apóstolos e lhes disse: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. A gente acabou de falar, né? Mas só para deixar claro, quando Jesus fala isso, ele institui o sacramento da confissão, e não somente isso, mas ele condiciona o perdão dos pecados a essa forma. Ao menos ordinariamente. Ordinariamente, essa é a forma como o nosso pecado é perdoado. Então, para se ver a importância, né? Não basta a gente, tendo acesso a esse conhecimento, a gente dizer: eu falo meus pecados para Deus e Ele me perdoa. Não, porque não foi assim que Cristo disse. Ele não falou: se você pecar, vai lá, faz uma oração e você vai ser perdoado. Ele falou para os apóstolos: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes serão retidos. Ou seja, se você voluntariamente, se você sabendo, consciente, né, de pecado e voluntariamente fala: eu não vou me confessar para o padre, ou porque tem vergonha, ou porque o padre é tão pecador quanto eu, ou sabe qualquer outra coisa que você invente na sua cabeça, você está continuando com esse pecado. Não eu me confessei para Deus. Não, você não se confessou para Deus.
Você não se confessou. Você se confessa para Deus através do sacerdote. É Ali óbvio que, acontece. é óbvio que a primeira coisa para a gente se confessar, o pressuposto, a gente vai ver mais para frente, é o arrependimento. Então é óbvio, você pecou, você vai se arrepender, você vai fazer um ato de contrição, você vai pedir perdão a Deus. Mas isso somente não é suficiente para você receber realmente, de fato, o perdão. Então, é importante a gente não cair nessa falsa doutrina que vai contra o que o próprio Jesus falou, né? Explicitamente ele falou. Ele não usou de parábolas, nada disso, ele falou diretamente. Então, assim, se a gente tem esse conhecimento, nós precisamos viver, né, de uma forma correta a nossa vida espiritual. E esse foi o modo como Cristo quis que a gente fosse perdoado, ok? 299. Os batizados têm necessidade de se converter? O apelo de Cristo à conversão ressoa continuamente na vida dos batizados. Essa conversão é um compromisso contínuo para toda a igreja, que é santa, mas reúne em seu seio os pecadores. A gente já tratou desse assunto, né? A igreja, enquanto instituída por Cristo, é santa na sua essência, mas nós que somos membros da igreja somos pecadores e a gente precisa de conversão. A gente, Ainda mesmo mais nos depois, tempos de hoje, de sim, uma fé muito relativizada, né, de tudo isso. mesmo depois de batizados, nós continuamos com as nossas más tendências. A gente continua lutando contra esse que São Paulo falava, o homem velho, as nossas más paixões, más inclinações, nossos vícios. Então, a Não, isso quem conversão, vive de forma exemplar a sua fé, sim, né? Mas sim, existem também muitos que estão participando da igreja e que de fato não estão nem aí, não estou nem sabe? aí. Só estão participando por participar. Esses realmente precisam de uma profunda conversão, Sim, uma mudança radical mesmo, né? Na sua forma de encarar a fé, né? Tem o pessoal brinca, né? Que antes se batizava os convertidos. Hoje você precisa converter os batizados. é. Antes você batizava, a pessoa se convertia e recebia o batismo. Hoje em dia não. Ele recebe o batismo e tempos depois você ainda precisa ter um esforço, a igreja precisa se esforçar para que aquele batizado ele se converta, ele aceite de fato a Jesus Cristo e se empenhe em viver segundo os ensinamentos. Então vamos para o 300. O que é a penitência interior? É o dinamismo do coração contrito, movido pela graça divina, a responder ao amor misericordioso de Deus. Implica a dor e a repulsa pelos pecados cometidos, o firme propósito de não mais pecar no futuro e a confiança na ajuda de Deus. Nutre-se da esperança na misericórdia divina. Então é aquilo que a gente acabou de falar. A gente comete um pecado. O que é preciso ter diante desse fato? A penitência A interior. primeira coisa. Porque isso é que vai dar essa disposição para que você possa receber o sacramento da penitência. Para que você possa ir se confessar. Você precisa dessa disposição, que é esses três elementos, né? A dor pelo pecado, ou seja, você pecou, isso te causa uma dor, Realmente, o arrependimento de ter que é feito o aquilo, arrependimento. né? O firme propósito de não mais pecar. Ou seja, se isso te causou uma dor, se você de fato se arrependeu disso, você não vai querer fazer de novo. E a confiança na ajuda de Deus. É aquele não desesperar. Sabemos que somos fracos, não é que a gente vai se conformar com Ai o meu Deus, pecado, pequei, agora eu vou para o inferno, não sei o mas que. não Não. é aquele desespero, porque isso é falta de confiança. Mas Senhor, eu sou um nada, eu estou lutando, eu sou fraco, eu me reconheço pecador, eu me reconheço fraco, e por isso eu confio na sua ajuda, na sua misericórdia. É um pouco o que acontece na história do filho pródigo, né? Que ele faz um monte de besteira e em um dado momento ele cai em si. Esse cair em si é o perceber que você fez besteira, que você fez algo que não deveria fazer. Ou quando São Pedro nega Jesus por 3 vezes. E aí diz que, em dado momento, ele cai em si, percebe e chora amargamente. Esse choro Essa de dor. São Pedro é Essa dor, é esse essa arrependimento. contrição, esse arrependimento profundo. Ali no caso de São Pedro, eu acredito que foi uma contrição realmente perfeita. Ele se arrepende amargamente do seu pecado Mas e aí entra a confiança em Deus. a Por confiança, exemplo, né? qual a diferença entre Pedro e Judas? Judas se matou. Por que ele se matou?
né? Muitos vão alegar que ele se matou porque de fato ele se arrependeu do que ele tinha feito. Ele viu, né, porque ele tinha toda uma visão, isso é uma teoria, tá, gente? Ele tinha toda uma visão de que se ele denunciasse Jesus, ele ia se revelar, porque Judas viu Jesus fazer muitos milagres, muitos sinais, muito tudo. Então, se ele denunciasse, se os soldados fossem lá e perseguissem Jesus, ele ia se revelar como glorioso e ele ia assumir o trono de Israel. Só que isso não aconteceu. Jesus ele foi para a cruz e ele morreu. E muitos vão dizer que Judas se arrependeu. Porém, o arrependimento de Judas não tinha essa disposição da confiança em Deus que o de Simão teve, o de Pedro teve. Ele se arrependeu amargamente de ter negado Jesus, mas ele confiou em Deus e ele permaneceu junto da igreja com aquele seu ministério. Judas não. Ele não suportou aquele peso, ele não confiou que Deus poderia perdoá-lo e foi e tirou a própria vida. Tem muitas meditações comparando esse desespero, né, de Judas com o arrependimento de São Pedro. Porque tem um paralelo, né, que a gente pode ver nessa situação dos dois. 301. De que forma se exprime a penitência na vida cristã? A gente estava falando antes da penitência interior, né? Agora, de que forma ela se exprime? Se exprime de formas muito variadas, em particular com o jejum, a oração e a esmola. Essas e muitas outras formas de penitência podem ser praticadas na vida cotidiana do cristão, em particular no tempo da quaresma e no dia penitencial da sexta-feira. Então assim, gente, jejum, oração, esmola, né, atos de penitência, né, mortificações voluntárias, tipo acordar mais cedo para rezar, tipo ficar sem comer alguma coisa que você gosta, entendeu? Ficar sem celular um tempo, sabe? Ficar sem ver filme, enfim, outras qualquer coisa. penitências, por exemplo, não voluntárias. Quando acontece algum problema na sua vida, algum contratempo, algum imprevisto, algum aborrecimento, você oferece aquele sofrimento, né? Você não murmura, não resmunga. Você não murmura, você aguenta e oferece aquela penitência, né? Aquele sofrimento que foi involuntário, você não procurou, mas ele veio até você. Enfim, tudo isso, toda essa realidade, ela deve fazer parte do cotidiano do cristão. É o ano inteiro. Sabe? É o ano inteiro. Não é só na quaresma. E aí, semanalmente, a gente tem a sexta-feira, que é um dia penitencial semanal, que você vai intensificar um pouco essa realidade. Por exemplo, a igreja já orienta que não se deve comer carne, ela já ordena, né? Já é uma diretriz da igreja que o católico não come carne às sextas-feiras, todas as sextas-feiras do ano. Já é um ato a mais, mas você pode acrescentar alguma coisa. Sexta-feira, toda sexta-feira eu vou me reunir com a minha família para rezar o Terço da Misericórdia. Ou eu vou fazer a Via Sacra. Ou eu vou ler algum livro que fala da paixão de Jesus, fazer alguma meditação em família, ou sozinho, enfim. Né? Ou seja, jejum, oração, penitência, esmola, caridade, essas coisas, cotidiano. Na sexta-feira, você dá um up. E quando chegam os tempos fortes da igreja, que é quaresma e advento, aí você dá um up ainda mais. Entende? Não é eu vou deixar para fazer penitênciazinha meia boca só na quaresma. Não. E na sexta-feira santa eu faço jejum. Quarta-feira e sexta-feira eu faço jejum. E na quaresma eu faço uma penitênciazinha ali, eu fico sem Coca-Cola. Acabou. O resto do ano não tem penitência, não tem jejum, não tem. Não, isso não é vida de cristão. Por quê? São essas coisas externas que vão ajudar, né, nessa disposição interior para que eu possa me arrepender dos meus pecados e caminhar na fé, progredir na fé. Tanto né? que assim, gente, só um parênteses, né? Mas olha para a vida dos grandes santos. Grandes santos. São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila e N outros. Santa Teresinha de Jesus eram extremamente penitentes, todos cada eles. Um do seu jeito. Cada um na sua forma de vida. Por exemplo, né? São Francisco de Assis, ele colocava cinza na comida para ele não sentir o gosto da comida. Ele comia muito pouco, e o pouco que ele comia, muitas vezes ele colocava, misturava com cinza, sabe? Com fuligem queimada ali,
para ele poder não sentir o sabor daquilo. Mas ele era o extremo da penitência. Por exemplo, você vai pegar Santa Teresinha, né? Ela não fazia isso, mas, por exemplo, ela se dispunha a, toda vez que ela sentava, ela não encostava. Pensa bem, você vai sentar e você vai ficar sem encostar. É um ato de penitência que você está oferecendo pela salvação das Ou almas às vezes e para o seu próprio crescimento. ela Entende? pegava um fio de cabelinho que ela via que estava no chão e oferecia aquilo como uma penitência. Jesus, é por ti, por vosso amor, como penitência pelos meus pecados. Até mesmo foi, né, isso que tornou ela uma doutora da igreja, né? A pequena via essa pequena via, sabe, que ela criou. pequenos atos Mas de amor, vários pequenos atos cotidianos que permeiam o seu dia inteiro. Que você oferece como penitência, como atos de amor, e aquilo te santifica. Então, assim, gente, se os grandes santos tiveram uma vida de penitência, claro, eles eram... E eles não pecavam 1% do que a gente peca, né? Então, assim, é lógico que muitos deles tiveram uma vida religiosa, que eles estão em condições de vida diferentes das nossas. Mas isso não quer dizer que a gente, como leigo, casado, no nosso dia a dia, como cristão... vai pegar Santa Rita de Cássia, ainda casada, como é que ela não se penitenciava? Santa Rita, Santa Zélia, tantos santos também leigos que tinham vida comum, né, de rotina de casa, de trabalho, também viviam a sua penitência. Por exemplo, tem o Guido, que está em processo de nascer em Volta Redonda, está em processo de beatificação, enfim, se Deus quiser. Ele era um jovem que, assim, por exemplo, a dimensão da esmola, ele era leigo, depois virou seminarista, mas assim, mesmo quando leigo, ele era famoso por às vezes voltar para casa quase sem a roupa do corpo, porque ele deixava com os irmãos de rua. Ele se desfazia, né? Ele tinha uma condição boa. Era um leigo seminarista. E assim, sempre teve essa fama entre as pessoas, né, que o observavam, de ser muito caridoso, né? Da esmola ser algo que brotava mesmo do coração dele, que é uma forma de penitência, de expressar a nossa penitência. Você tirar um pouco daquilo que é seu para dar para o outro. Então, assim, tantas e tantas formas, sejam mortificações, sejam orações, sejam esmolas, jejuns, que a gente pode empregar na nossa vida, mesmo a gente tendo vida leiga. Isso não é impeditivo da gente oferecer essas penitências. Isso tem que ser rotineiro na vida de um cristão. Se você só deixa para fazer algum tipo de sacrifício na quaresma, pode ser que aquilo não faça tanto efeito na sua vida, porque você precisa se habituar a uma vida mais penitente, porque isso vai te purificando, isso vai aumentando sua penitência interior, o arrependimento, né, dos seus pecados, enfim. E aí entra, por exemplo, esse ano, né? Eu não sei o que deu, que um monte de gente começou a criticar a questão da quaresma de São Miguel, né? Que era um costume de São Francisco, que passou para os franciscanos e que se espalhou pelo mundo. São Francisco ele fazia várias quaresmas ao longo do ano, né? Se eu não me engano, 5 quaresmas. Ou seja, durante 40 dias antes de uma grande festa, ele se preparava, né, de forma mais penitente. Né? Ele intensificava a penitência dele, né, ao longo de 5 quaresmas por ano. E a quaresma de São Miguel pegou aqui no Brasil. Já tem várias décadas, né, que as pessoas fazem essa quaresma aqui no coisa. É uma oportunidade disso, sabe? De você estar aumentando, sabe, essa sua vida de penitência, né? Chamando atenção para a importância da penitência, né, dessa disposição exterior para a penitência. 302. Quais são os elementos essenciais do sacramento da reconciliação? São 2. Os atos realizados pelo homem que se converte sob a ação do Espírito Santo e a absolvição do sacerdote, que no nome de Cristo concede o perdão e estabelece a modalidade da satisfação. Isso aqui, gente, vai se responder na próxima, aí eu já vou pular para a gente poder entender. Quais são os atos do penitente? São um diligente exame de consciência, a contrição ou arrependimento, que é perfeita quando é motivada pelo amor para com Deus, e imperfeita se fundada em outros motivos, e que inclui o propósito de não pecar mais.
a confissão, que consiste na acusação dos pecados feita perante o sacerdote, e a satisfação, ou seja, o cumprimento de certos atos de penitência que o confessor impõe ao penitente para reparar o dano causado pelo pecado. Então, são 4 atos que são essenciais para acontecer o sacramento da penitência. Tá? Ou seja, sempre antes de você se confessar, você precisa fazer o exame de consciência. O que é o exame de consciência? É uma análise de todos os meus atos que eu tive desde a minha última confissão, não é? Para ver se existem alguns outros pecados que eu deixei passar batido, que eu cometi, que eu não estou me lembrando. É necessário esse exame de consciência. Separar um tempo em casa, diante do Santíssimo e fazer. Tem algumas folhas que te ajudam a preparar, né? Com perguntas. Você fez isso, você fez daquilo, né? Em relação a tal assunto, enfim, que vai te ajudar nesse exame de consciência. Aí o segundo é o arrependimento. A contrição. É aqui a contrição está falando, perfeita ou imperfeita. Gente, para acontecer a penitência, o sacramento válido, você pode ter uma contrição ou perfeita ou imperfeita. As duas são válidas, tá? O arrependimento perfeito é aquele que é motivado por amor de Deus. Por exemplo, São Pedro que chora amargamente, sabe? Ele causa aquela dor. Você acabou de pecar, real dor. Você pecou, aí você acordou para a vida, sabe? O que eu fiz, sabe? Ofendi a Deus. Aquele Deus que me amou, que deu a vida por mim, aquilo queima no seu coração, aquilo arde, sabe? No seu coração, essa dor. São características da confissão perfeita. Por amor de Deus, por ter ofendido a Deus. E tem a contrição imperfeita, que por também exemplo, é válida. O medo de ir para o inferno. Medo. Caraca, eu pequei. Putz, se eu morrer agora eu vou pro inferno, eu vou correr pra confissão. Já, sabe? Não é o ideal, mas ele Estou me autodestruindo, estou indo pro caminho errado. Ele já te possibilita essa confissão. Fiz caca, fiz besteira. É uma contrição imperfeita, porque ela não foi motivada essencialmente por amor a Deus. Tem até o nome de atrição. Atrição. É chamada de atrição. Imperfeita é chamada de atrição. Mas ela já é suficiente para que você possa se confessar. Né? Já é um arrependimento, já é um reconhecimento de que você fez que não deveria ter feito. Né? Terceiro ponto é a confissão em si, que é você acusar os seus pecados diante do sacerdote. Você vai até o tribunal, que é o confessionário, e você fala diretamente para Deus. Não existe na pessoa do confissão por sacerdote. telefone, não existe confissão por carta, não existe confissão por WhatsApp. Confissão é sempre presencial, tá, gente? Então, a acusação dos pecados diante do sacerdote. E o quarto, a satisfação. Isso aí acontece depois, né? O padre vai te absolver, que é um outro critério, né, para acontecer o sacramento, ele vai te dar a absolvição, o perdão, e vai te impor uma penitência, uma satisfação. Reze 3 Ave Marias, ajude um necessitado, reze por tal oração. Ele vai, mediante o discernimento dele, te dar uma penitência. Você precisa fazer essa satisfação, que é como se fosse uma reparação pelo dano causado pelo seu pecado, tá? Normalmente é uma oração, é uma leitura de algum salmo, alguma coisa, já pega e faz na hora. Faz de uma vez, para não esquecer, né? 304. Quais pecados se devem confessar? Devem-se confessar todos os pecados graves, ainda não confessados, de que alguém se lembra, depois de um diligente exame de consciência. A confissão dos pecados graves é o único modo ordinário para obter o perdão. É o que a gente já falou, né? Examina sua consciência, os pecados graves, caso você tenha cometido, que ainda não foram confessados desde a sua última confissão. Você não vai ficar confessando pecado que já foi confessado, porque já foi perdoado, tá? Mas se você confessou, cometi um pecado grave nesse meio tempo, preciso confessar esse pecado. O que é um pecado mortal? Tem que ter três realidades, né? Tem que contemplar as 3 realidades. Matéria grave ofende os 10 mandamentos. Tá? Aí um exame de consciência vai te ajudar nisso. Você tem que saber que aquilo é pecado. Né? Você tem que pecar consciente. Né? Se você não sabia que aquilo era pecado, nunca ninguém te falou que aquilo era pecado, né? O seu pecado ele se configura como um pecado mortal, que quebra, que corta a graça. Né? E você tem que ter liberdade de fazer. Né? Essa liberdade é tanto uma liberdade exterior quanto interior, né? Ou seja, você tem que ser livre. Você não é um viciado e nem você foi forçado a fazer aquilo.
né? Uma pessoa que foi estuprada, por exemplo, ela não cometeu um pecado de adultério, sei lá, entende? Porque ela foi forçada a fazer aquilo. Ela não fez o ato por si só, por si mesma, né? Ela não foi um ato livre, né? Então não é um pecado ali, né? Você precisa desse ato da vontade, né? Você precisa decidir, não, eu quero fazer isso. Eu sei que é pecado, né? E eu quero fazer isso. Por exemplo, sei lá, pecar contra a castidade, é, adultério, masturbação, pornografia, tudo isso é prostituição, incesto, tudo isso são pecados contra a castidade. Eu sei que a matéria é grave, né? Eu tenho essa consciência e eu decido fazer, não estou nem aí. Eu quero e eu vou fazer. Isso se configura um pecado mortal. Esse pecado necessita da confissão individual ali, sacramental, para você poder ser absolvido. Óbvio, com todas as disposições, né? O arrependimento, o exame de consciência, tudo isso. Os pecados veniais, ou seja, ou não tem uma matéria grave, não foi ali diretamente contra os 10 mandamentos, ou você não sabia realmente, de coração sincero, após um exame de consciência, você nunca tinha escutado falar disso, está escutando falar agora, né, nesse vídeo, então era um pecado venial, né? Ou você realmente não tinha liberdade para aquilo, né? Você não teve a liberdade de decidir por aquele pecado ou não e acabou acontecendo ali, né, na sua vida, por alguma outra circunstância. Então isso se configura um pecado venial. Esse pecado venial, né, o próprio ato penitencial da Santa Missa, ele serve para você trazer ele à tona, e a própria Eucaristia, ela vai perdoar esses pecados. Não que você não possa confessar esses pecados, tá? Você pode. Até porque a confissão, né, como a gente explicou, o sacramento da penitência não é só o perdão do pecado, a limpeza ali, como ela é também a força. Ou seja, se você confessa um pecado venial, também vai vir uma graça de força para que você não peque venialmente aquele pecado, entende? Então, é isso. Necessariamente pecados mortais, mas também pode se confessar pecados veniais. Quando há obrigação, 305. Quando há obrigação de confessar os pecados graves. Todo fiel, tendo atingido a idade da razão, é obrigado a confessar os próprios pecados graves pelo menos uma vez ao ano, e sempre antes de receber a Santa Comunhão. Então, gente, bem simples. Tem esse preceito de ao menos uma vez por ano a gente se confessar, mínimo do mínimo, tá? Isso se você não pecou mortalmente, o ano inteiro. É. Uma vez por ano você tem que ir lá e se confessar. Vai confessar os É... seus pecados veniais, vai confessar tudo. E, Na nossa realidade isso é muito difícil de acontecer, né? Mas, pelo menos isso. e... Ou toda vez que você pecar mortalmente. Exato. Né? Antes de comungar, você vai receber o sacramento da penitência. 316. Por que os pecados veniais podem ser também objeto da confissão sacramental? Aqui, o outro, 305, né? A partir da idade da razão, tá? A partir da idade da razão, ou seja, a criança com 7, 8, 9 anos já tem consciência dos seus pecados, já peca voluntariamente, ela já pode se dirigir à confissão se ela foi batizada. Tá? Ela não precisa esperar a primeira comunhão dela, que é com 14 anos, com 12 anos, com 13 anos. Ela pode se confessar antes. Pode pedir autorização e Vai até o padre, olha, padre, eu quero receber o sacramento da penitência, porque eu já tenho consciência do meu pecado. Ainda que não esteja em tempo dele receber a Eucaristia, não necessariamente ele tem que se confessar só para poder comungar. Entende? Ele pode se confessar realmente por uma consciência, porque a consciência dele já acusa algum pecado grave. 306. Por que os pecados veniais podem ser também objeto da confissão sacramental? Embora não seja estritamente necessária, a confissão dos pecados veniais é vivamente recomendada pela Igreja, porque nos ajuda a formar uma reta consciência e a lutar contra as tendências más, para nos deixar curar por Cristo e progredir na vida do Espírito. A gente já comentou, né? Por que é bom confessar também os veniais. 307. Quem é o ministro desse sacramento? Cristo confiou o ministério da reconciliação aos seus apóstolos, aos bispos, seus sucessores, e aos presbíteros, seus colaboradores, os quais se tornam, portanto, instrumentos da misericórdia e da justiça de Deus. Eles exercem o poder de perdoar os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, gente, ministro... Todo sacerdote católico, aquele que pode rezar a missa, pode atender a confissão. Todo sacerdote, né, autorizado, porque os padres ele precisa de uma autorização. têm uma autorização,
específica para atender confissões. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, o padre ele é ordenado, ele vai para a paróquia, ele vai rezar missa, mas ele não pode atender confissão, ele não tem a autorização. O bispo vai avaliá-lo ainda, né? E só depois que vai dar essa autorização. Às vezes leva 2, 3 anos. A gente teve com o padre esses dias que estava falando, que levou um bom tempo. Enfim, né? Em alguns lugares. Aqui, né, o costume é realmente o padre, né, antes da ordenação ele já recebe, né? E aí ele acaba a ordenação e ele já tem autorização para poder atender confissão, né? Mas em alguns assim, lugares, resumindo, gente, quem pode celebrar? padre e bispo. Padre e bispo, tá? Padre e O bispo. diácono é ordenado, mas ele não pode ouvir confissões. Que ele não é um sacerdote. Basicamente, quem reza a missa atende confissão. 308. Só um adendo. Por que os sacerdotes e os bispos podem celebrar? Porque eles podem agir na pessoa de Cristo. Então, no sacramento ali da confissão, é como se você estivesse realmente confessando-se a Cristo. Porque o padre está ali na pessoa de Cristo. Naquele momento, ele está agindo como o próprio Cristo. Então, ele tem realmente essa autoridade. 308. A quem está reservada a absolvição de alguns pecados? A absolvição de alguns pecados particularmente graves, como os punidos com a excomunhão, está reservada à sé apostólica ou ao bispo do lugar, ou aos presbíteros por ele autorizados, embora qualquer sacerdote possa absolver de qualquer pecado e excomunhão quem estiver em perigo de morte. Então, gente, alguns pecados que são particularmente graves e por isso, além de serem pecados graves, causam também excomunhão. Tem alguns pecados que automaticamente causam excomunhão. Para perdoar esse pecado, em alguns casos, somente a sé apostólica, ou seja, o Papa, ou o bispo, ou sacerdotes autorizados pelo bispo, ok? E, embora, num perigo de morte, qualquer sacerdote possa perdoar esses pecados particularmente graves, ok? 309. O confessor deve guardar segredo? Dada a delicadeza e a grandiosidade desse ministério e o respeito devido às pessoas, todo confessor é obrigado, sem exceção alguma e sob penas muito severas, a guardar o sigilo sacramental, ou seja, o absoluto segredo acerca dos pecados conhecidos na confissão. Se ele deixa vazar alguma coisa, ele pode ser demitido de ordem. Pode entrar num processo e ser demitido de ordem. Deixar de ser padre ali. O padre ele tem a obrigação muito grave mesmo, assim, sob penas bem duras, de guardar o sigilo de confissão. Em países que não são completamente ateus, você tem até um respaldo da lei para isso. Né? O padre, no Brasil, por exemplo, ele não pode ser chamado a depor para falar alguma coisa que ele escutou em confissão. Não nem pode. A lei pode obrigar ele a isso, nem a justiça. É segredo mesmo, secretíssimo, que o padre não pode revelar a ninguém. Né? A nenhum amigo, a nenhum outro padre, a mãe, o pai, ninguém. Ele pode, às vezes, mesmo. Por uma questão de, ele está dando uma aula, ele está fazendo uma coisa, ele ilustrar a situação, algum pecado que ele escutou, mas nunca falar que foi de fulano, ou trazer detalhes daquilo que leve as pessoas a... que foi fulano. Entende? Não. Nunca pode revelar, sempre, não. Sempre a máxima discrição e sigilo mesmo, tá? 300... Isso para confissão, tá, gente? Confissão. Agora, se você vai fazer uma direção espiritual com um padre que é fofoqueiro, ele pode falar pros outros. Então, abre o olho com quem que você vai abrir sua vida, né? Matéria de confissão. Confissão, ou seja, padre, eu estou aqui para me confessar, inicia o rito. O Pai, do Filho e do Espírito Santo, botou a estola ali, vai te dar absolvição. Isso ele tem que guardar, sabe? Agora, eu fui lá fazer uma direção espiritual, não teve confissão nenhuma, fui só abrir a minha vida. Se o padre for fofoqueiro, a hora que ele juntar com outro padre ali... Não tô obrigada a não falar com ninguém, tá? Mas a gente tá brincando. É só zoeira, né, gente? 310. Quais são os efeitos desse sacramento? Os efeitos do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus e, portanto, o perdão dos pecados, a reconciliação com a igreja, a recuperação do estado de graça, se foi perdido, a remissão da pena eterna merecida por causa dos pecados mortais
e mesmo em parte, e pelo menos em parte, das penas temporais, que são consequência do pecado. A paz e a serenidade da consciência e a consolação do espírito, o crescimento das forças espirituais para o combate cristão. Tem muitos efeitos, o sacramento da penitência. Esses efeitos, a gente se lembra da parábola do filho pródigo, né? Quando o filho volta e o pai acolhe o filho, perdoa e acolhe ele Traz uma nova túnica, com traz uma toda aquela sandália, festa, né? né? Mata um Túnica, sandália, cordeiro, anel. Ele um restitui bezerro. aquela dignidade do filho. E é isso que o sacramento da confissão faz conosco. Ele nos perdoa, ele nos devolve a graça, ele nos reconcilia com a igreja, ele nos dá força para o combate espiritual, ele nos dá paz, nos dá alegria, nos dá consolação no espírito. Nos regenera, nos faz novo novamente. É né? uma renovação da nossa vida espiritual. 311. Aquela cena, né, da mulher pegando o adultério. Ela é jogada, ela vai ser apedrejada, ela tá lá, um caco, e Jesus ele olha, sabe? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não volte a pecar. Ou seja, sabe, é esse se levantar para a vida novamente. Uma nova oportunidade que Deus está me dando. Com tudo necessário, com todas as forças, sabe? Como no filho pródigo mesmo, me reveste novamente de tudo aquilo que eu tinha antes de eu pecar. 311. Em alguns casos, pode-se celebrar esse sacramento com confissão genérica e absolvição coletiva. Em casos de grave necessidade, como em perigo iminente de morte, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação, com a confissão genérica e a absolvição coletiva, no respeito das normas da Igreja e com o propósito de confessar individualmente, no devido tempo, os pecados graves. Aqui a gente está falando de absolvição A confissão comunitária, que a gente conhece coletiva, como confissão comunitária, né? Que É, já se teve muito na diocese aqui. Agora o nosso bispo viu que não havia necessidade dessa grave necessidade, como se diz aqui, e a igreja ela recomenda o quê? Por exemplo, está caindo um avião, está naufragando um navio, não vai dar tempo de um grande número de pessoas se confessar Ou assim, é individualmente. caso de guerra, é caso de pandemia, Guerra, né? pandemia, enfim, casos graves realmente, né? Tipo assim, ó, igual a gente teve agora aí a pandemia, né? Olha, a partir de amanhã ninguém mais vai poder vir na igreja, não vai ter. O padre pode fazer uma confissão comunitária ali. Pode. Ele fala, olha, agora que a gente vai se reunir antes dessa missa para fazer uma confissão comunitária, porque nos próximos 3 meses ninguém vai poder se confessar. Entendeu? Ok, são casos graves extraordinários. Só que tem que ser feito, né, conforme a igreja ensina, e com o propósito dos fiéis que receberam essa absolvição geral, assim, geral no sentido de coletiva, deles procurarem a seu tempo, se possível, né? Por exemplo, se a pessoa morrer, ela não vai ter como procurar, mas assim, por exemplo, o avião estava caindo, o padre fez uma confissão comunitária ali, coletiva de todo mundo, absolveu. Mas aconteceu um milagre, né? E todo mundo sobreviveu à queda do avião. Essa pessoa precisa depois buscar a confissão individual, né? Não foi porque... A disposição para aquela absolvição do pecado dela, que foi coletiva, né? Ser válido, ela tem que ter essa disposição interior, tem que ter todas as disposições interiores, o arrependimento, mas tem também que ter essa disposição de, na primeira oportunidade que eu tiver após isso daqui, eu vou procurar o sacramento da penitência. Então, assim, coisa que nunca aconteceu nas confissões comunitárias que a gente tinha aqui. Isso aí que era o problema, né? Porque muita gente encarava a confissão comunitária como, eu fui lá, fui absolvido, nunca mais eu preciso fazer confissão individual. Aí a pessoa ficava, às vezes, 20 anos vivendo a fé católica sem se confessar. Porque, realmente, ordinariamente, a não ser em casos extremamente extraordinários, a confissão é individual, é auricular, né, falando os pecados para o padre individualmente, tá bom, gente? 312. O que são as indulgências? As indulgências são a remissão diante de Deus da pena temporal, merecida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel, em determinadas condições, adquire para si mesmo ou para os defuntos mediante o ministério da Igreja.
qual, como dispensadora da redenção, distribui o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos. Gente, isso aqui é um pouco... É difícil a gente explicar tudinho, assim, né, mas dá pra gente rapidamente, ilustrar, né? O que vocês têm que ter consciência é que o pecado, ele tem duas penas, tá? São duas penas espirituais. Tá? A gente não está falando aqui das penas crimes, né? físicas, tipo assim, você magoou alguém, aí a pessoa vai ficar magoada agora. Não, sabe, você cometeu um pecado e a pessoa ficou magoada. Isso é uma outra realidade. A gente está falando aqui de realidades espirituais que acontecem dentro da tua alma, da tua, não do outro, não das consequências do pecado. Isso é outra coisa, tá? Penas, tem duas. É a pena eterna e a pena temporal. A pena eterna é o quê? Você está longe da graça, você está condenado para passar a eternidade inteira no inferno, porque você pecou e você rompeu com Deus, certo? Então isso é uma pena eterna. E você tem a pena temporal. A pena eterna, ela é apagada completamente com uma confissão. Você fez a confissão com todas essas disposições, né? Ela é apagada, ou seja, não vou mais para o inferno, agora eu vou para o céu. Por exemplo, matei alguém. Eu vou, se eu não me confessar, eu estou sujeito à pena eterna. Ou seja, pecado mortal, né? Pena mortal nesse sentido, morte da alma. Morte da alma. Então, se eu morrer naquele estado, sem confissão, eu estou condenado ao inferno. Na confissão sacramental, a pena é eterna, ou seja, ir ou não para o inferno, né? Condenação eterna é apagada. Então, mas essa ofensa que eu fiz a Deus, ela continua ainda com essa... É como se fosse uma sujeira, uma mancha, não é? Você está absolvido, mas você está manchado. Pena né? temporal. Que é a pena temporal. Seja venial, seja mortal, gera essa pena temporal. E essa pena temporal, ela é necessário purgar. Ou seja, a absolvição, ela vem de graça. Cristo sofreu. Agora, a pena temporal é como se fosse a nossa parte. Ou seja, é preciso um ato. Reparar. Né? Um reparar, né? Um ato um ato próprio, um ato meu, para que apague essa pena temporal. Isso pode ser feito com as indulgências, né, aqui na Terra, ou pode ser feito no purgatório. Se eu não fizer nas indulgências, ele vai ser feito no purgatório. Tá? Eu ouvi esses dias um pastor falando que o purgatório era invenção da Igreja Católica, porque é aquilo, né? Eu cometi uns pecados mais ou menos, então eu não vou para o inferno, não tanto para ser condenado para o inferno, mas também eu não posso entrar para o céu. Então eu vou para o purgatório. Não tem nada a ver isso. O purgatório é esse processo que a alma que foi salva, que foi absolvida, ou seja, ela vai para o céu, né? Toda alma que passa pelo purgatório, ela já foi absolvida. Ela vai para o céu. E aí você vai ali só para poder purgar. Ou seja, para você passar por uma espécie de sofrimento que vai te purificar, purgar é purificar, limpar dessa mancha temporal que ainda está em você. Porque você não fez as indulgências necessárias em vida para poder sanar, para poder apagar essas manchas. Por exemplo, gente, vou dar um exemplo aqui. Foge um pouquinho das indulgências, mas dá para ilustrar. Teve uma santa, eu esqueci o nome dela na igreja, mas que ela viveu uma vida antes da sua conversão de pecados, né? Pecados graves. Ela se envolveu com um homem casado, teve um caso com esse homem. De repente, esse homem foi assassinado e nessa ocasião ela se converteu. Né? Na morte do amante dela ali, né? Do caso que ela tinha, ele morreu e ela se converteu. Ao se converter, essa moça, eu esqueci o nome dessa santa, ela se empenhou, assim, extraordinariamente, fazendo penitências para reparar os seus pecados. Então, ela, claro, se confessou, recebeu ali a absolvição, mas durante toda a sua vida, ela levou uma vida de penitência como reparação dessas manchas, né, as penas temporais. E até que um dia ela virou uma grande santa, né, nesse processo. Jesus apareceu para ela, não lembro se foi Jesus ou Nossa Senhora, mas tranquilizando, falando, olha, pode ficar tranquilo, as suas penitências já deu. Já limparam, já né? limpou, Tudo que você devia, entre aspas, pelas consequências ali espirituais dos seus pecados, porque ela era muito penitente. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente não vai ter um grau de penitência, de reparação voluntária dos nossos pecados suficiente.
E aí existem as indulgências. As indulgências é o quê? Uma misericórdia de Deus que, fazendo determinados atos, Deus concede essa remissão das penas temporais. Que Ou pode ser, a seja, indulgência ela pode ser plenária ou pode ser parcial. Tá? plenária A é plenária, zero saldo. Todas as penas temporais de todos os pecados é zerado. zerado. E aí tem as condições necessárias para receber uma É indulgência bem plenária. difícil para um Não é tão católico fácil, fraco mediano tá? igual é a gente. Não é tão fácil receber uma indulgência plenária. Tem as disposições interiores. Depois a gente Mas pode a indulgência aprofundar. parcial ela é mais fácil. A indulgência parcial eu tenho uma parte das minhas penas temporais apagada. Ou seja, o meu tempo de purgatório diminuído. Ok? E eu posso oferecer as indulgências Tempo entre para mim, aspas, porque a igreja hoje tempo não de entende purgatório, mais. entre aspas, né? Porque lá no purgatório a gente não. As pessoas que estão no purgatório não têm Antigamente até se passagem de encarava tempo, assim, né? sabe? Tal ato de indulgência vai te tirar uma semana do purgatório. Vai diminuir tantos dias seu do purgatório. Hoje a igreja ela já entende, né? Ela tem uma visão um pouco mais elaborada dessa questão, É né? porque Desse no estado do purgatório, purgatório. assim como no céu e no inferno, não tem essa questão temporal, né? As pessoas não têm sensação de tempo como nós temos aqui na Terra. Então é errado, entre aspas, a gente falar assim, tantos dias no purgatório. Mas assim, a indulgência parcial, por exemplo, vou dar um exemplo assim. Você rezou a ladainha de Nossa Senhora, alguma oração ali que é indulgenciada, que a igreja concede indulgência para aquela oração com devoção, no propósito de ganhar as indulgências. Você recebe uma indulgência parcial. Ainda que você não receba uma plenária, você recebe uma parcial. Então, parte daquelas suas manchas, Já das foi penas apagado. temporais foi apagada. Tá. E você pode aplicar a indulgência, os atos indulgenciados, para você mesmo ou para um defunto que você queira aplicar. Por isso Alguém que em faleceu da toda sua missa a família. gente reza pelos defuntos. Toda missa se reza pelos defuntos. Por isso que tem o dia dos defuntos, o dia de finados, que é um dia próprio para oferecer indulgência pelas almas que estão no purgatório. Sim, sim. Né? Por isso que existe, por exemplo, aqui no Brasil, a missa de sétimo dia. A missa de sétimo dia é para isso. Missa de sétimo dia não é para a família se reunir, fazer homenagem ao defunto e distribuir santinho dele. Não é. A missa de sétimo dia é para a família se reunir e rezar pela alma dele para tirar aquela alma do purgatório que está sofrendo lá. Entendeu? Então, assim, as indulgências é uma forma misericordiosa que Deus, pela igreja, pode conceder, porque Deus deu autoridade para a igreja. A igreja, ela é, né, Ela é quem distribui os méritos de Cristo. Então, ela tem essa autoridade, realmente, de indulgenciar alguns atos específicos que a gente pode fazer e que vão ser suficientes para ir apagando as nossas penas devidas, que nós, se não pagarmos aqui nesta terra, essas penas, teremos de purificá-las no purgatório. Então, para que a gente, né, muito mais facilmente se livre delas, a gente ou faz penitência aqui nessa terra, em reparação dos pecados, ou se utiliza das indulgências, ok? E essa é a forma que a gente tem de alcançar a remissão das penas temporais. Não somente da pena eterna, que é a perda da graça e que isso se restitui pela confissão, mas também dessas penas temporais. Tá bom, gente? Perfeito. Foi o encontro de hoje. Foi um encontro. Acho que o mais longo que a gente já teve vamos até rezar hoje. uma Ave Maria aí, pedindo a graça a Deus, né, de comungar melhor, a gente vê o sacramento da Eucaristia, e se confessar melhor também. Né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a Amém. próxima, gente.